Estamos de volta mais uma vez, mais uma semana se iniciando e hoje a nossa aula é sobre filtros mentais. É um assunto muito pertinente, totalmente conveniente e tem tudo a ver com o que nós já estamos falando nos últimos dias nesse nosso curso de inteligência emocional. E essa aula de hoje vai ser crucial para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado, para o seu crescimento emocional e para que você possa ter mais inteligência social, mais autocontrole, mais facilidade para lidar com outras pessoas, mais facilidade para compreender, para interpretar as informações que você recebe. Sejam elas quais forem, todas essas informações serão melhormente interpretadas após a aula de hoje. Espero que você esteja 100% atento. Já pegue o seu papel e a sua caneta para iniciarmos agora essa quinta aula do nosso curso de Inteligência Emocional e Desenvolvimento Humano, porque hoje você tem sim que fazer algumas anotações que serão importantíssimas para o seu aprendizado, para o seu crescimento. No nosso assunto de hoje, que é filtros mentais, vou apenas fazer uma recapitulação aqui do que nós já falamos nos últimos dias. A semana passada foi o início do nosso curso, e no início do nosso curso eu falei sobre o que é inteligência emocional, passamos pela inteligência emocional pessoal e social, passamos também pelo assunto de autorresponsabilidade, falamos sobre generalização, vitimização e justificativas, falamos sobre as fraturas emocionais que estão escondidas por trás desses comportamentos, falamos também sobre percepção versus realidade, falamos sobre a relação da neurociência com a física quântica no processo criativo da realidade. Falamos também sobre o processo de formação de crenças, crenças de indivíduo, crenças de princípios e valores, crenças de reconhecimento, as crenças espirituais, as crenças traumáticas também. E hoje chegamos na aula de filtros mentais. Hoje na aula de filtros mentais nós vamos falar sobre fonte emissora da informação, a fonte versus a informação e também a intolerância versus a crença. Quando nós falamos sobre filtros mentais, eu quero já que você faça aí uma lembrança das aulas que nós tivemos anteriormente, principalmente da aula do processo de formação de crenças. Você aprendeu como que uma crença é formada, como que uma crença é gerada, ou por repetição, ou por forte impacto emocional, por tudo aquilo que você vê, ouve e sente. A partir da criação dessa crença, você cria já um filtro mental para receber todo e qualquer tipo de informação, seja de outras pessoas, seja da televisão, seja de alguma coisa que você vê na rua. Resumindo, todas as informações que você receber através dos seus sentidos, depois de ter já um mapa de crenças criado dentro da sua mente, elas já vão ser automaticamente interpretadas. E na aula de hoje eu vou te ensinar como assumir o controle da interpretação dessa informação. Quando você assumir o controle da interpretação das informações que você recebe, você vai ser uma pessoa melhor, vai ser uma pessoa mais agradável, vai ser uma pessoa que vai agregar mais valor às outras e vai também, principalmente, permitir que outras pessoas também agreguem valor a você. Porque isso de fato é muito importante. Quando nós temos um mapa de crenças muito estabelecido, e até mesmo quando a sua crença de capacidade já se estabelece de uma forma fortalecedora, uma força que já te ajuda a tomar decisões e que te traz resultados positivos, às vezes isso pode te trazer um bloqueio para receber informações e aprendizados de outras pessoas que aparentemente não têm a mesma experiência e o mesmo conhecimento que você já adquiriu na sua carreira, com todo o seu potencial muito bem aproveitado. Então, na aula de hoje eu vou te ensinar exatamente como funciona esse processo, do momento que uma informação atinge os seus olhos, atinge os seus ouvidos, atinge o seu corpo, o seu paladar, as suas narinas, todas essas informações quando elas chegam, antes dela passar por esses filtros, por essas crenças, por esse mapa que já vem para dar um significado para todas essas informações, você vai assumir o controle disso e vai estabelecer o significado que você quiser. E quando essa informação te causar alguma dor, algum constrangimento, alguma insatisfação e algum desconforto, então você vai conseguir também identificar a razão dessa insatisfação, e a partir da identificação da razão da sua insatisfação, você vai conseguir também, a partir dessa aula, tomar as atitudes necessárias para transformar essa insatisfação em
em tolerância, né? Não vou nem dizer satisfação, porque às vezes não é necessário que seja satisfação, mas é necessário sim que seja tolerância, que seja compreensão, que seja empatia, para trazer mais um foco, mais uma vez hoje, na inteligência social. Legal? Então vamos lá. Sempre que você recebe uma informação, imediatamente o seu cérebro já vai fazer uma associação de onde essa informação está chegando, tá? De onde essa informação vem. Quem é que está emitindo essa informação? Quem é que está falando? Quem é que está comunicando aquilo que você acabou de receber como informação? Seu cérebro faz isso automaticamente, subconscientemente. Você talvez não perceba quando ele faz isso, mas ele faz, tá? Então, o primeiro ponto aí que você tem que anotar, para a gente já começar a destrinchar isso, é a fonte emissora da informação. Esse é o tópico número 1 sobre os filtros mentais. Quando a gente fala de fonte emissora da informação, é porque o seu cérebro analisa imediatamente quando ele recebe uma informação, qual é a fonte emissora. E dentro dessa fonte emissora, existe também um nível de autoridade que ele dá para essa fonte emissora. Esse nível de autoridade, de acordo com essa variação do nível de autoridade dessa fonte emissora, é que você vai estabelecer como verdade ou não uma informação que você recebe. Acredite, é assim que acontece. Por mais que você talvez já tenha desenvolvido um pensamento com base em dados, que a gente ainda vai falar numa outra oportunidade, isso não é suficiente, porque a maioria das informações que você recebe no dia a dia são informações muito rápidas, são informações muito imediatas e você já interpreta elas de uma forma muito rápida para conseguir dar continuidade e tomar alguma decisão a partir daquela informação. Então, não pense você que quando você recebe uma informação, você analisa logicamente, você observa todos os dados contidos naquela informação, seja ela uma notícia, seja a voz de uma pessoa que está te comunicando alguma coisa. Acredite, quando você recebe essa informação, o que o seu cérebro está tentando identificar, ele identifica imediatamente, sem nem mesmo te falar o que é a autoridade da fonte emissora da informação. Essa autoridade, quanto mais elevada, maior a propensão de você ter aquela informação que está sendo recebida como verdade. Quanto menor essa autoridade, menor a propensão de você ter recebido como verdade aquela informação. Ou seja, você vai acreditar ser uma informação falsa. Quer que eu dê um exemplo? Vamos lá para um exemplo para você já entender isso. Vamos dizer que você está recebendo informações que são notícias, tá bom? E aí você acaba de receber uma notícia que é a seguinte, uma notícia hipotética, tá, pessoal? É uma notícia hipotética, estou dando um exemplo apenas. Suponhamos que você receba uma notícia que na headline está escrito assim: o presidente Jair Bolsonaro está diagnosticado com o coronavírus. Foi feito o teste nele e ele tem coronavírus. E aí, quando você olha isso, você já se assusta, porque essa informação é uma informação de altíssimo impacto. Então, quando você recebe essa informação, a primeira coisa que o seu cérebro vai fazer é identificar a autoridade para saber se aquela informação é verdadeira, porque é uma informação de alto impacto. Ele quer ir em busca da verdade. E aí você percebe que o link ali do site que está publicando aquela notícia é um link que está escrito assim: noticiasindependentes.com.br. Primeira coisa que você vai já em seguida suspeitar é o quê? É uma fake news, né? Uma fake news, é uma notícia falsa, uma notícia mentirosa, para enganar e para trazer algum tipo de impacto e movimentação nas redes sociais. Quando você vê aquele link noticiasindependentes.com.br, você vai tomar uma atitude posterior, porque você ainda não tem certeza que é uma fake news. Você apenas acha, porque você não confia na autoridade da fonte emissora da informação. Veja bem, então qual foi a informação? O presidente Jair Bolsonaro está com coronavírus. Aí você olhou a fonte emissora da informação. Apareceu noticiasindependentes.com.br. Você duvidou da fonte. Você falou, essa fonte eu acredito que não seja verdadeira. O que você vai fazer? Você vai procurar de uma fonte que de fato te transmita uma credibilidade. Então, o que você faz? Você entra lá, g1.com.br. Por mais que você não goste do G1, não goste da Globo, né? Não tem problema. Se nesse momento, mesmo você não gostando dessa outra fonte, você vai utilizá-la, porque você sabe que ela não brincaria com esse assunto.
especificamente, mas que seja outro, que seja Exame, que seja Folha de São Paulo, enfim, qualquer outra fonte emissora de informação que você acredite e dê, nesse momento, credibilidade, porque você sabe que aquela headline é uma headline muito séria e que uma notícia de que o presidente está com coronavírus não poderia ser uma notícia de brincadeira, porque poderia descredibilizar muito uma instituição emissora de informação, caso fosse uma notícia irreal, uma fake news, certo? Então, recapitulando, todas as vezes que o seu cérebro recebe uma informação, a primeira coisa que ele faz é identificar quem é a fonte emissora daquela informação. Quando ele descobre quem é a fonte emissora daquela informação, ele vai verificar o nível de autoridade que aquela fonte emissora de informação tem para você, certo? A partir desse nível de autoridade que ele estabelece, é que ele vai produzir em você uma reação. Essa reação pode ser positiva ou negativa, ela pode te trazer um impacto emocional negativo, ruim, ou ela pode te deixar feliz, ela pode te deixar alegre e contente. Certo? Tranquilo até aí, vocês vão dando um joinha aí, vão fazendo uma interação comigo, tá? Depois, quem quiser, já pode ir colocando aí hashtag SouYoloSmart, porque nós estamos sempre ressaltando, reafirmando essa nossa vontade, esse nosso ideal, esse nosso propósito de ensinar pessoas a viverem com abundância, viver com intensidade, viver com energia, viver com alegria, só que de modo inteligente. A vida é uma só e não é para você desperdiçar a sua vida fazendo um monte de coisa que não lhe agrega valor algum e nem mesmo a outras pessoas. A vida é para você aproveitar de modo inteligente, com objetivos, com metas, com realizações e fazendo bem para outras pessoas, sendo ecológico no meio onde você convive. Legal? Então, essa informação que você recebe pode ser uma informação de qualquer gênero, né? Eu dei um exemplo aí da notícia, sendo uma notícia de altíssima relevância, né? Que poderia ser emitida por uma fonte sem credibilidade e você descobrir posteriormente que era uma fake news. Ou então confirmar essa notícia através de uma fonte emissora cuja você dá credibilidade. Perfeito? Quando você então identifica isso, você vai passar por outra etapa do filtro mental. Mas antes, eu quero continuar trazendo mais exemplos a respeito da fonte emissora da informação. Eu cheguei a comentar no vídeo anterior, né, na aula anterior, sobre o processo de formação de crenças, aquele exemplo lá da criancinha que enfia o dedo na tomada. O papai falou que não era para colocar o dedo na tomada e a criancinha foi lá e colocou. Engraçado que hoje um coach meu na sessão individual falou para mim que a filha dele foi lá e colocou um grampo na tomada e ela tomou um choque, né? E aí o irmãozinho dela achou curioso e foi também e colocou também. Não, eu vou tirar, né, o grampo que ela colocou na tomada. Quando ele pôs a mão, ele também tomou choque. Aprendizado, eles nunca mais vão colocar um grampo na tomada. Por quê? Porque eles tomaram de fato um choque, foi doloroso, foi impactante. Eles aprenderam que colocar o dedo na tomada dá choque, que não é bom. Só que eles aprenderam outra coisa além disso. Lembra que eu falei que eles passam a reconhecer mais ainda a autoridade do pai, percebendo que o pai quer o bem e não o mal, que o pai não quer que eles coloquem o dedo na tomada, não porque é divertido e porque é legal, mas porque vai causar dor, vai causar sofrimento, e o pai quer impedir aquele sofrimento. Então, eles passam a reconhecer mais a autoridade desse pai, passam a reconhecer mais a autoridade da mãe, quando é a mãe que lhes está ensinando. Perfeito? Então, no decorrer da vida, a gente vai aceitando, né, acatando e credibilizando muito, cada vez mais, os pais pela fonte de emissão de verdades. A tendência é que a criança, conforme ela cresce, se torna adolescente, se torna adulta, ela venha a credibilizar cada vez mais os pais e a ter praticamente tudo como verdade a partir das informações que os pais lhe transmitem. Valeu, Altão, sejam bem-vindos todos aí, tá? Vamos participar. Quando então a criança, a pessoa que vai crescendo, recebe essa informação dos pais, ela tende a ter como verdade. Perfeito? Por quê? Porque são os pais. Porque são pessoas que lhe provaram no decorrer de longos anos que querem o bem e não o mal. Perfeito? Não havia razões, então, de por que contar uma mentira, de por que oferecer uma descredibilização das palavras que lhes estão informando aos filhos. Legal? Outro exemplo, então.
dentro do casal, existe um nível de confiança no casal que determina a força da credibilidade que o cônjuge vai dar para o outro cônjuge em relação às informações que um transmite para o outro. E também, além da credibilidade, da autoridade e da força de verdade que quando uma dessas pessoas tem ao transmitir uma informação, existe também o nível de tolerância a partir da informação que lhes é transmitida. Certo? Vou dar um exemplo. Imagina que, não sei quem aí é casado, né? Pode ter já vivenciado algum momento assim. Suponhamos que você é o maridão, e aí o maridão tomou o banho e pegou a toalha e deixou a toalha molhada em cima da cama. Aí a esposa ficou brava. A esposa foi lá e falou: ô fulano, você é um cabeça dura, hein? Por que você não pega a toalha e pendura no varal? A cama não é lugar de colocar a toalha molhada. Você tá louco? E aí o maridão fala: puxa vida, ela ficou brava, vou pegar a toalha e vou pendurar no varal. É o melhor ser feito nessa hora, né? Fala: nossa, meu amor, me desculpa, né? Desculpa, não vou fazer de novo. Ou então: ei, mas não precisa falar desse jeito, tal. Vai depender da reação aí de cada um. Vai pegar a toalha e vai colocar no varal. Beleza, o assunto aí tá resolvido. Observa agora se no outro dia o filhinho lá de 9 anos estava assistindo a cena, né? Quando ele viu a mãe ficando brava. E aí no outro dia o pai esquece de novo. O maridão vai lá, pega a toalha e esquece a toalha molhada em cima da cama. E aí o menino viu a cena, o menino de 9 anos. E aí ele olha pro pai e fala assim: ô pai, você tá ficando louco? A cama não é o lugar de colocar a toalha molhada, né? Pega essa toalha e coloca no varal. Aí você que é pai pode imaginar aí como já seria a sua reação. O que eu quero que vocês notem é o seguinte: é exatamente a mesma informação. São exatamente as mesmas palavras que a mãe disse, a esposa disse no caso, e que o filho disse. São exatamente as mesmas palavras, é exatamente a mesma informação. Mas ao receber a mesma informação, a reação vai ser diferente. Por quê? Porque existe uma diferença no nível de autoridade da fonte emissora da informação. A mulher tem um nível de autoridade que determina o nível de tolerância que o marido tem com ela. O filho tem um nível de autoridade que determina também, nesse caso, o nível de intolerância que o pai vai ter com ele. Nesse momento o pai vai conversar. Se já for um pai desenvolvido emocionalmente, vai pegar o filho, vai colocar no colo e falar: filho, é o seguinte, o papai errou de colocar a toalha molhada em cima da cama. Mas você nunca mais fala com o papai desse jeito, porque o papai exige que você tenha respeito. Nunca ensinei você a falar dessa maneira. E com o olho no olho, sem precisar bater, sem precisar gritar, sem precisar ficar desequilibrado, consegue ensinar a criança, nem que seja necessária uma repetição. Perfeito? Ou outros pais já, a moda antiga, já vão ficar muito mais bravos. Pode ser que hajam até com violência de modo equivocado nesse caso. O mais importante a ser levado em consideração aqui é justamente essa diferença que há entre uma reação e outra a partir da mesma informação. A partir da mesma informação exatamente. Voltando no exemplo da notícia. Se você olha a headline: o presidente Jair Bolsonaro está com coronavírus, do noticiasindependentes.com.br, isso vai ter uma credibilidade. Vai falar: isso aí é fake news, isso daí não tem nada a ver. Agora, se você recebe exatamente essa mesma informação lá do G1, ou do Exame, ou do Folha de São Paulo, você já vai dar mais credibilidade, você vai acreditar que é verdade a ponto de compartilhar a notícia com alguém ou no grupo da família. Ou seja, exatamente a mesma informação. Mas por causa do nível de autoridade da fonte emissora da informação, a sua reação é diferente. Veja bem mais um exemplo. Suponhamos que seja algo que se trate da sua crença de capacidade. E você é uma pessoa que acredita no seu potencial, acredita na sua capacidade, na sua habilidade de se desenvolver como pessoa, na sua habilidade de trabalhar, de ser um profissional bem-sucedido. Você acredita em tudo isso. Legal. Aí você está andando na rua e você vê, de repente, um mendigo, seja lá um morador de rua, né, que vai olhar para você e vai dizer assim: ô seu burro, incompetente. O mendigo olha para você e fala isso. O mendigo que você nunca viu na vida. Você fala: mas caramba, o que será que esse cara tá falando comigo, né? Por que será que ele tá falando assim? E aquilo vai gerar em você uma reação. Essa reação pode ser a mais diversa possível, né? Não tem como prever qual seria o tipo de reação, porque depende de pessoa para pessoa. Mas a sua reação pode ser aquela de ficar bravo, de ficar irritado, ou pode ser uma reação que não vai te trazer desconforto nenhum, por causa da autoridade, da credibilidade da fonte emissora da informação.
Então, quando você recebeu essa informação do morador de rua, ô seu burro, incompetente, seu cérebro imediatamente quis identificar quem era essa fonte emissora. Então ele fala, pô, quem que é esse cara que está falando isso? Por que é que ele está falando isso? Certo? E quando você vai responder essa pergunta de por que é que ele está falando isso, então o seu cérebro já traz para você, quem é esse cara que está falando isso? E na hora de responder essa pergunta, o seu cérebro também, pô, esse cara não tem credibilidade nenhuma para falar da minha capacidade, para falar da minha capacidade de aprender ou do meu potencial, ou da minha competência. Então, veja bem, essa mesma informação eu vou atribuir agora para uma outra fonte emissora. Suponhamos que você chega na sua casa, o seu pai ou a sua mãe, ou a sua esposa, ou o seu filho, olhem para você e falem essas mesmas palavras. Seu burro, incompetente. Qual seria a sensação? A pergunta que eu faço é a mesma sensação que um morador de rua falar ou é uma sensação diferente? Certamente é uma sensação totalmente diferente. E aí a gente vai para a segunda etapa, né, o segundo tópico do assunto de hoje, que é a fonte versus a informação. Quando a gente vai tratar a fonte versus a informação, é quando você vai perceber o sentimento que você acatou, o sentimento que surgiu dentro de você a partir da informação que você recebeu, e você decide então identificar a razão pela qual você está se sentindo daquela maneira. Suponhamos então que seja essa situação. Um morador de rua falou, ô seu burro, incompetente, e você não sentiu nada. Mas aí o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, ou a sua esposa disseram, ô seu burro, incompetente. Aí você se sentiu mal. Veja bem, existe uma diferença entre a fonte e a informação aí. Repara que a informação é exatamente a mesma. Por ser exatamente a mesma informação, a única diferença que existe é na fonte. Quando a diferença é na fonte, o que vai ocorrer para gerar em você esse sentimento negativo, eu vou dar outro exemplo também para dizer algo positivo, é porque existe uma certa intolerância a respeito dessa pessoa que lhe está transmitindo a informação. Ou uma intolerância, ou um nível de autoridade exacerbado que ultrapassa as suas crenças individuais de capacidade. Na aula anterior nós falamos sobre o processo de formação de crenças. Se você está aqui e ainda não assistiu a aula anterior, recomendo que vá na playlist depois que eu postar essa daqui também, e você consegue assistir lá a aula anterior sobre o processo de formação de crenças. Então, quando essa crença já está estabelecida a respeito da sua capacidade e uma pessoa que fala não te afeta, mas a outra te afeta, é porque a autoridade dessa pessoa que te afeta é muito além do que a da outra. Ou então também porque existe uma intolerância nessa pessoa que lhe está informando. Perfeito? Outro exemplo, né? Voltando ao exemplo do filho. O filho disse para o pai daquele jeito que a esposa falou para o pai, para o esposo, pegar a toalha molhada de cima da cama e pendurar no varal. O pai vai ter uma reação diferente. Por quê? Porque o nível de autoridade da esposa é um e o nível de autoridade do filho é outro, tá? É outro nível de autoridade. Nesse processo, então, observe. Quando a dificuldade está na fonte, como você faz para descobrir se a dificuldade está na fonte? É quando simplesmente você atribui o mesmo fato, a mesma informação a outra pessoa falando, a outra pessoa cuja pessoa você não dá credibilidade nenhuma, tá? Quando você atribui para outra pessoa e percebe que de fato você se sentiu mal porque foi aquela pessoa específica quem disse, então você tem uma intolerância quanto à pessoa, ou o nível de autoridade exacerbado sobre essa pessoa. Já pode acontecer também que esse sofrimento, esse desconforto seja causado pela informação. Como? Vamos citar o mesmo exemplo aí da pessoa que está dizendo assim, eu sou burro, incompetente. E aí um morador de rua dizer, e também o seu pai dizer, a sua esposa dizer, o seu filho dizer, ou um amigo dizer, ou o presidente dizer, ou qualquer outra pessoa do planeta dizer que você é burro, incompetente, isso de fato te fizer mal, aí o problema está na informação.
Só que é claro, você é autorresponsável, então você não vai culpar a pessoa por ter emitido a informação. Você vai assumir a autorresponsabilidade de, no recebimento daquela informação, você identificar qual é o motivo pelo qual você está se sentindo mal. Qual é o motivo, qual é a razão que te traz desconforto no momento que você ouve aquela informação. Então, se alguém diz pra você, seja qualquer pessoa, que você é burro e incompetente e você se sente mal, é porque a sua crença individual de capacidade ainda está corrompida. Ainda não está sólida o suficiente. Porque se você de fato acreditasse na sua capacidade, no seu potencial, na sua inteligência, na sua habilidade profissional, na sua capacidade de aprendizado, então não importa, qualquer pessoa que dissesse aquilo, você conseguiria ouvir aquela informação e permanecer bem, e não te fazer mal nenhum. E quando você olhasse para aquela pessoa, você sentir dela compaixão, misericórdia, empatia, olhar para aquela pessoa e perceber, puxa vida, é uma pessoa que ainda não entendeu coisas que eu entendi, uma pessoa que ainda não acessou conteúdos e informações que eu já acessei. E ao ter empatia e compaixão com essa pessoa, você consegue então deixar aquela informação passar e não se sentir mal com ela. Legal? Quando essa informação passa e você não se sente mal com ela, porque a sua crença está estabelecida. Quando qualquer pessoa te fala uma informação negativa e você não se sente mal, é porque a sua crença já está sólida o suficiente. Não importa quem falar a seu respeito, seja uma pessoa de autoridade muito grande, ou seja qualquer outra pessoa a quem você não dá credibilidade alguma, você permanecer pleno, significa que a sua crença já está sólida o suficiente, inclusive para influenciar outras pessoas. Perfeito? Suponhamos que alguém diga pra mim assim: Thiago, você não sabe nada. Você é um péssimo master coach, um péssimo treinador, você é um péssimo analista comportamental. Suponhamos que seja alguém a quem eu gostaria muito de receber validação, porque isso também acontece. Suponhamos que seja, por exemplo, a minha namorada, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, pessoas próximas a mim, que eu gostaria que me validassem, que dissessem para mim palavras positivas, me parabenizando, para que eu me sentisse ainda mais motivado de buscar aquele conhecimento, aquele conteúdo e também de ajudar outras pessoas. Quando essas pessoas dizem isso para mim, eu poderia me sentir mal. Mas se a minha crença de capacidade já for muito bem sólida, muito bem estruturada, muito bem estabelecida, então nesse momento eu vou simplesmente ter compreensão, inclusive com essas pessoas a quem eu deposito muita credibilidade, muita autoridade e tenho delas o desejo de validação. Por quê? Porque a minha crença já está estabelecida. Suponhamos agora que eu vejo uma pessoa de autoridade extrema, que me inspira, sei lá, Anthony Robbins, né, o Paulo Vieira, Daniel Goleman, ou então o Grant Cardone, outros diversos grandes treinadores que existem por aí, se as pessoas viessem e dissessem isso pra mim. Aí, a minha reação seria diferente. Eu não me sentiria mal. Por quê? Porque a minha crença já está estabelecida. Mas eu ia buscar as razões pelas quais essa pessoa falou. Eu ia pensar, no mínimo, um pouco diferente. Eu ia pensar assim: deve ter alguma coisa que eu estou fazendo de errado, né? Porque essa pessoa é mais evoluída, mais desenvolvida e tem mais experiência nessa área do que eu. Então deve ter sim alguma coisa em que eu preciso me desenvolver e ser ainda melhor para oferecer mais valor para o meu público, certo? O equilíbrio, pessoal, o equilíbrio entre fonte e informação, e intolerância e crença, lembrando que você recebe uma informação, o seu cérebro identifica quem é a fonte emissora da informação. Depois de identificar a fonte emissora, ele atribui o nível de autoridade a essa pessoa ou a essa fonte. Quando ele atribui o nível de autoridade, você vai perceber que se essa informação te fizer mal, vai ser por causa de uma dessas duas razões, ou por causa da fonte, ou por causa da própria informação. Se você perceber que é por causa da fonte, você vai identificar então que é ou porque você tem uma intolerância quanto a essa pessoa, ou porque você atribui muita autoridade para ela, uma autoridade exacerbada que ultrapassa a sua solidez de crença individual. E se não for a fonte, e sim a informação que te fez mal, você vai direto para perceber que é a sua crença que está corrompida, sua crença individual que está corrompida. Suponhamos que seja, tá? Outra situação, que a gente vai entrar depois também no nosso curso de inteligência financeira. Suponhamos que seja alguém falando sobre a sua capacidade financeira, falando, por exemplo, que alguém te humilhando, dizendo que você é pobre, miserável e que vai sempre ser assim.
E aí você recebe aquela informação e você olha para essa informação. O primeiro passo é isso, é observar a informação. Aí já entra a técnica que eu quero ensinar para vocês, tá? Quando você recebeu essa informação, você vai separar a informação da pessoa. Essa é a primeira etapa da técnica, tá? Separar a informação da pessoa. Pô, a pessoa falou que você é pobre, vai sempre ser assim, sempre vai ter péssimos resultados. Você vai separar a fonte emissora da informação. Reparou na fonte, percebeu se há uma intolerância com a pessoa? Beleza. Reparou na informação, percebeu se há alguma intolerância com a informação? Aí então é a sua crença de merecimento que está conturbada. Quando você se sente mal por aquilo é porque de fato você acreditou naquela informação. E é por isso que eu quero vincular agora com aquele primeiro exemplo que eu dei, que foi o exemplo da notícia. Por que uma notícia que não diz respeito a você não te faz mal nenhum quando é uma fake news? E por que uma informação, quando diz respeito a você, te faz mal, mesmo sendo uma fake news? É porque você acredita nela. Porque se você não acreditasse nela, ela não te faria mal nenhum. Anotem aí então. Quando você receber uma informação, primeiro passo, separar a fonte emissora da informação. Uma coisa é a fonte emissora, outra coisa é a informação. Depois que você separou, você identifica se aquela informação te fez mal. E se aquela coisa te fez mal, você vai então diferenciar, identificar se ela te fez mal pela informação em si, e você vai descobrir isso atribuindo essa mesma informação sendo emitida por qualquer outra fonte da informação, ou se foi a fonte da informação que te fez mal, descobrindo isso através de, no momento que você atribuir a emissão dessa informação para outra pessoa descredibilizada na sua concepção, se você percebesse que não te faria mal nenhum, então você já descobriu, já percebeu que a sua intolerância é com a fonte daquela informação. E a sua intolerância com a fonte se dá porque ou a sua autoridade mediante aquela pessoa é muito grande, dando muita autoridade para ela, ou porque de fato você tem uma intolerância com ela, você não gosta dela, você acha ela chata, arrogante, enfim, qualquer outro adjetivo negativo em relação a essa pessoa. Então recebeu a informação, separa da fonte a informação. Identificou se te fez mal, descobre se é a fonte ou se é a informação em si que te fez mal. Se foi a fonte, eu vou te já dizer qual é a técnica que você vai utilizar para se livrar disso, né? Porque a pergunta que fica nesse momento é: Thiago, realmente tem algumas coisas que pode qualquer pessoa me falar, mas quando a minha mãe me fala, eu me sinto mal. Ou então, Thiago, tem coisas que qualquer pessoa do mundo pode me falar, mas se é o meu esposo, se é a minha esposa, se é o meu pai, se é o meu irmão, aí sim eu me sinto muito mal. Como você vai mudar isso daqui pra frente? É uma técnica simples, mas ao mesmo tempo que é simples, é também muito complexa, é muito difícil de ser de fato executada na prática, que é perdão. Você tem que perdoar essa pessoa. E não simplesmente perdoá-la por essa atitude momentânea que te fez mal, mas você deve perdoá-la por resquícios emocionais de fraturas muito antigas, de fraturas anteriores, de tempos anteriores. Se for dos pais, talvez é o perdão que você necessita liberar para eles por causa da cobrança excessiva que existiu na sua infância e adolescência. Talvez por causa da falta de validação, talvez por causa do abandono, talvez por causa da falta de colaboração e de ajuda que você precisou nos momentos mais difíceis e eles não te deram. Nesse momento que você recebe uma informação que te faz mal por parte dessas pessoas, é o momento que você descobre que você tem sim que liberar perdão para essas pessoas. Você tem que perdoá-las por coisas passadas e não só por aquele momento. Então perdoe, tá? Para resolver esse problema de fonte, perdoe as suas fontes. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu esposo, perdoe sua esposa, perdoe seus irmãos, perdoe seus amigos, aquele seu melhor amigo que te magoou, aquela sua melhor amiga que te magoou. Perdoe. Libere perdão para essas pessoas. Thiago, como que eu vou fazer isso se essa pessoa também não me pediu perdão? Muitas pessoas perguntam isso, né? Às vezes, meu amigo, minha amiga, às vezes ela nem sabe que te fez mal. Às vezes aquele padrão de comportamento é tão comum para ela que ela não sabe quão mal ela está te fazendo. Lembre-se, para uma pessoa violentar a outra, antes ela já se violentou primeiro. Antes ela já foi violentada.
Então, quando ela te afeta, quando ela te atinge, quando ela te faz mal, é porque ela já se fez mal a si mesma. É porque alguém já fez muito mal a ela. E ela está apenas repetindo um padrão. Lembre-se, as pessoas são vítimas de outras vítimas. Seus pais são vítimas dos pais deles e assim por diante. O momento agora é de você assumir a sua responsabilidade de perdoar essas pessoas. Porque as atitudes delas não estão no seu controle. Se as atitudes dessas pessoas estivessem no seu controle, à medida que a sua própria autorresponsabilidade pudesse mudar as atitudes dela, aí talvez você poderia utilizar uma outra técnica. Mas a verdade é que ninguém muda ninguém. O máximo que você pode fazer é mudar você mesmo e mudar as suas reações, para que, mudando as suas reações, você deixe de alimentar os vícios dessas pessoas, certo? E uma das próximas aulas será justamente sobre vícios emocionais. Essas pessoas, quando elas vêm e te afetam, essas pessoas, quando elas vêm e te fazem mal com informações que elas, às vezes, até sabem que de fato te fazem mal, é porque elas estão viciadas em fazer mal para outras pessoas. É porque elas estão viciadas até mesmo na sua reação, às vezes intolerante, às vezes incompreensiva, às vezes muito enérgica, às vezes de ignorância, às vezes de raiva, às vezes de ódio, às vezes de abandono, repreensão, rejeição, enfim. É porque elas estão viciadas nisso. Vocês vão entender mais pra frente na próxima aula sobre esse assunto. Mas para liberar, recapitulando e relembrando e reafirmando, certo? Para se livrar desse problema de recebimento de informação e intolerância com a fonte, perdão. Mais uma vez, libere perdão para todas as pessoas que você sabe que você tem que perdoar. Para que assim, qualquer tipo de informação que essas pessoas te enviarem, você consiga ficar pleno, você consiga ficar bem, você consiga ficar sólido nas suas crenças individuais e não vai haver nada que essas pessoas possam te dizer a ponto de te afetar e te fazer mal e te entristecer, perfeito? Aí existe outro problema, que é a questão da informação, quando é a informação que te faz mal. Quando é a informação que te faz mal e você percebe que qualquer pessoa no mundo que te dissesse aquilo, de fato você ia ficar muito triste, ia ficar muito chateado, então você tem que mudar uma coisa, mudar a sua crença individual. Suponhamos que essa pessoa falou a respeito da sua condição financeira e aquilo te afligiu, ou então suponhamos que a pessoa te falou a respeito da sua beleza e aquilo te afligiu, ou então a pessoa te falou a respeito da sua capacidade e aquilo te afligiu, falou alguma característica sua negativa e aquilo te fez muito mal. Nesse momento é o momento que você percebe que essa informação em si, qualquer uma dessas informações, independente da pessoa que te disse aquilo, ela está afetando diretamente a sua crença individual. Quando essa informação afeta a sua crença individual, é porque você não acredita em você mesmo, você de fato acredita naquela informação que você recebeu. E aí você tem que mudar isso. Você tem que mudar a sua crença. E eu vou te dar um exercício prático, muito simples, muito fácil de ser executado, por meio da repetição. Quem não assistiu a aula anterior sobre o processo de formação de crenças, assista, porque vocês vão entender como é que uma crença é formada. Eu vou dizer através da repetição como que você pode estabelecer isso. Acho que tem um carro de som passando aqui. Desculpem a interrupção. Então, percebendo que a informação é o problema, tá? Você vai fortalecer a sua crença através da repetição. Por meio da repetição, você estabelece a sua crença da seguinte modo: se for uma crença sobre a sua capacidade, então você vai colocar, escrevendo num papel, a afirmação positiva a respeito da sua capacidade. Se essa informação for, por exemplo, eu sou competente, eu sou capaz, eu sou um excelente profissional da minha área, né? No meu caso, eu sou um excelente master coach, eu sou um excelente treinador, eu sou um excelente influenciador de pessoas. Quando eu repito isso muitas vezes, isso vai se fixando no meu cérebro, de um modo que essa fixação no meu cérebro vai me fazer de fato acreditar naquilo. E quando eu receber alguma informação que é diferente daquilo, essa informação vai sofrer um choque da informação que eu já tenho registrada aqui. Suponhamos que depois de eu reafirmar muitas e muitas vezes, por muitas e muitas repetições, essas crenças de capacidade, alguém chega em mim e diga assim: Thiago,
Você não sabe nada, você é um péssimo Master Coach, você é um incompetente, você é burro. Aí eu olho para aquela informação, na hora ela vai chocar aqui com aquilo que eu repeti muitas vezes para mim mesmo. E meu cérebro vai dizer assim, cara, eu não sou isso. Eu sou um excelente Master Coach, eu sou um excelente treinador, eu sou um excelente influenciador de pessoas, e eu sei muito bem o que eu estou fazendo, certo? Quando essa informação chocar com a minha crença vai expurgar essa informação do meu cérebro. Quando ela expurgar essa informação, então eu já não me sinto mal. Vejam bem, pessoal, recapitulando então todo o nosso conteúdo. A fonte emissora da informação é a primeira coisa que o seu cérebro identifica quando você recebe uma informação. Então, quando você recebe essa informação, o seu cérebro identifica essa fonte emissora e ele dá para essa fonte emissora o nível de autoridade que ele acha que ela merece. Quando ele dá esse nível de autoridade, ele vai querer julgar se aquela informação é verdadeira ou é falsa. Quando ele julga essa informação por verdadeira ou falsa, ela está sendo atribuída a partir do nível de autoridade ou de intolerância que você tem para aquela fonte de informação, ou pela própria crença individual sua em si mesmo, que está incompatível com aquela informação ou compatível com aquela informação. Então, se alguém te chama de incompetente, você se sente mal, é por uma ou por outra razão. Ou pela fonte que você deu muita credibilidade, ou porque a informação por si só chocou com a sua crença individual e você acredita que é incompetente. É de uma dessas duas. Se for a fonte, o que você deve fazer é perdoar. Perdoe todas as fontes possíveis de informação que você tem. E se de fato o problema foi a informação, aí você vai fazer o exercício de repetição para restabelecer a sua crença individual. Essa repetição da crença individual vai fazer com que cada vez que você receba uma informação, o seu cérebro imediatamente possa expulsar essa informação do seu cérebro se ela for incompatível com a sua crença individual de capacidade, identidade ou merecimento. Perfeito? Então, pessoal, ficam essas duas dicas, tá? Perdão, liberação de perdão. Vou dar uma ferramenta para vocês sobre como vocês podem liberar perdão. Vocês vão escrever no papel uma carta de perdão. Você não precisa entregar para a pessoa, mas você vai escrever como se essa pessoa fosse receber essa carta, como se ela estivesse vendo isso que você está escrevendo. E aí, nesse momento, você coloca todas as palavras de gratidão e liberando perdão para essa pessoa. E aí você lê em voz alta como se você estivesse lendo para ela. É uma ferramenta poderosa que vai te ajudar a perdoar todas as pessoas que você precisa perdoar. E você vai dizer as seguintes frases: ela é uma vítima de outras vítimas, ela não sou eu, e ela não recebeu e não entendeu e não tem acesso, talvez, a todos esses conteúdos e informações que eu já sei e já adquiri para a minha vida. Perfeito? E para a repetição, eu quero que você escreva no papel assim, ó: eu sou, e um adjetivo positivo. Inclusive aqueles adjetivos positivos que você não acredita que possui, tá? Suponhamos que você seja uma pessoa nervosa, impaciente, com raiva, enfim. E tudo isso gere em você o medo e a dificuldade de lidar com situações que te fazem mal e te geram estresse. Nesse momento, então, você vai colocar lá: eu sou paciente, eu sou calmo, eu sou tranquilo, eu sou equilibrado, eu sou compreensivo, eu sou tolerante. E você escreve no papel todos esses atributos, todas essas características positivas sobre você. Além disso, você escreve também as características positivas que você já acredita que tem e sabe que tem, e as pessoas reconhecem que você tem. E você pode colocar lá: eu sou honesto, eu sou íntegro, eu sou leal, eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou competente, eu sou excelente no que eu faço, eu sou crenças de merecimento, né? Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abençoado, né? Eu possuo, eu tenho. E você pode estabelecer essas crenças, mesmo no presente, de coisas que você deseja ter no futuro. Perfeito? Isso para crenças de merecimento. Identidade, capacidade e merecimento. Você coloca de todos os modos: eu sou, e esses adjetivos positivos. Perfeito, pessoal. Eu quero saber, a gente tem ainda alguns minutos, o conteúdo da aula de hoje é esse. Eu quero saber se alguém tem alguma espécie de dúvida, alguma coisa que queira esclarecer comigo, para que eu possa responder aqui. Não sei se está difícil de ouvir por causa da música que estão tocando ali embaixo. Vou ver se eu consigo melhorar aqui para ficar mais claro para vocês.
Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa comigo a respeito de filtros mentais? Vou aguardar aqui um minutinho e isolar um pouquinho melhor o som para nós aqui. Legal, acredito que tá tranquilo então. O assunto de hoje foi sobre filtros mentais. Espero que você tenha gostado muito. E principalmente, eu acredito e espero que você pode sim pegar essas ferramentas que eu te ensinei hoje aqui e liberar perdão para todas as pessoas que você precisa perdoar. Liberar perdão para os seus pais, para os seus irmãos, para o seu cônjuge, para os seus amigos, para todas as pessoas que você precisa liberar perdão. Eu acredito que você pode, você vai conseguir. Escreva essa carta de perdão, liberando perdão para todas essas pessoas. Leia essa carta em voz alta, libere esse perdão. Para você mesmo ali no individual, na frente do espelho, libere esse perdão. E depois escreva as suas 30 ou 40 ou 50 ou o máximo que você conseguir de características positivas sobre você mesmo. Eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou eficaz, eu sou competente, eu sou incrível no que eu faço, eu sou um excelente profissional, eu sou uma excelente esposa, eu sou um excelente marido. Você coloca todas essas características positivas no papel e repita em voz alta. Esse exercício é para estabelecer no seu cérebro a crença de identidade, capacidade e merecimento por repetição. Portanto, escreva no papel e faça todos os dias. Faça todos os dias ao acordar, você vai, faz e repete essas palavras, repita essas frases, que isso vai estabelecer no seu cérebro por repetição essas crenças positivas e fortalecedoras que vão te levar a resultados muito elevados, a resultados fortes, a resultados que vão te trazer paz, felicidade e ajudar você a atingir positivamente outras pessoas também na sua caminhada. Quero dizer também para você que ajude essas informações chegarem para outras pessoas também. Há outras pessoas que, assim como você, quando receberem essas informações, vão tê-las como informações muito úteis, indispensáveis. Essas informações podem fazer a diferença na vida dessas pessoas também. Então ajude essas informações chegarem para o máximo de pessoas possíveis. Quando essas informações chegarem, eu acredito que elas vão contagiando. Assim, desse modo, a gente pode de fato construir um mundo melhor, construir um Brasil melhor, construir pessoas mais equilibradas, mais tolerantes, mais pacíficas, mais compreensivas, mais empáticas e pessoas que vão conseguir tomar decisões coerentes, ajudando uns aos outros, certo? E trazendo para o Brasil e para o mundo essa transformação. Fique com Deus, um beijo no seu coração e até amanhã para falarmos de redes neurais e talvez, se tivermos tempo dentro da mesma live, falarmos também sobre vícios emocionais, outro assunto muito pertinente que nós vamos tratar, o porquê a repetição causa também vícios, né? As crenças estabelecidas causam também vícios que são altissimamente prejudiciais e que as pessoas permanecem em ciclos viciosos dentro desses vícios. Tudo isso vocês vão aprender e vão também poder utilizar esse conhecimento no dia a dia de forma prática, como hoje eu trouxe para vocês 2 ferramentas práticas e fáceis de serem utilizadas. Amanhã e nas próximas aulas vocês também terão outras atividades super práticas para utilizar no dia a dia e para levar para outras pessoas em forma de dicas, conselhos, ajudas e até mesmo compartilhando esse conteúdo aqui. Um beijo no seu coração, bom descanso e bom trabalho para quem for trabalhar e até amanhã. Conto com você amanhã às 18 horas na minha página nesse mesmo local.